pensar juntos um pouquinho. Eu digo um pouquinho. Tá quentinho. Tá bom. Meu amigo Anthony, um artista, faz quadros bonitos. 1 Pedro, capítulo 2. Alguns textos de 1 de Pedro. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, e eu já poderia parar aqui só desse pequeno texto perguntar assim: consegue? Consegue parar de murmurar? 1 Coríntios 10, 10. E veio o anjo do Senhor e exterminou a milhares, porque murmuravam. Qual foi o pecado do povo no deserto? Qual foi? A murmuração. E qual é o desafio de hoje? Murmuração. As pessoas, é claro, essa palavra me parece até meio em desuso. Que palavra poderíamos usar no lugar de murmuração? Hein? Reclamação. Eu me lembro que quando chegaram as ouvidorias no mundo empresarial lá no Brasil, as empresas criaram o Reclame Aqui. E elas perceberam que fizeram um erro estratégico, porque começaram a ter mais reclamações do que havia, porque agora tinha onde reclamar. E depois chamavam de ouvidoria. Imagine, existiram empresas de prestação de serviço naquele momento no Brasil que suspenderam as ouvidorias, porque as pessoas solitárias ligavam para lá para serem ouvidas. É verdade. Eu tenho histórias para contar sobre isso. Cuidado com a placa que você põe na frente do templo. Você pode evitar que as pessoas entrem, porque aqui não é um lugar para santos. Somos pecadores, buscando ao Senhor, sendo santificados a cada dia, sendo aperfeiçoados para a honra e glória do Senhor, para que aqueles que estão ao seu redor vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, aquilo que você faz de bom, em ser humano não há mérito, não há bondade, mas você pode ter atos de bondade, e que isso sirva para glorificar a Deus que está nos céus. Quando nós trazemos isso para o mundo cristão, é muito sério. Mas se não fosse muito sério, será que Pedro teria escrito essa carta? Isso foi nos primeiros anos da igreja que essa carta passou a ser registrada. Então, pastor, quantos anos já se passam daí? Mais de 2000 ou 2000? Hein? Quase. 1.900, quase uns 1900, porque foi mais ou menos aí no ano 60, depois de Cristo, né? Então, nós estamos em 2022, uns 1970 e poucos, 1960 e poucos anos. E o que ele escreveu, está valendo ainda para hoje? Está valendo. E hoje, muito, muito, muito mais. E por isso, eu inicio esse momento de reflexão lendo: peço-vos, amados. E ele se dirige a você e a mim como peregrinos, como forasteiros, e você entende muito bem disso, que devemos nos abster de toda malícia, de todo engano. Agora, para mim é muito pesado falar sobre engano para imigrantes num país como esse. Eu me sinto constrangida, porque as histórias que eu ouço de imigrantes aqui, a maior parte delas tem enganos. Estou enganado? E é pesado, né? E aí, quando chegamos no templo, no sábado, vamos conversar sobre o quê? Abrir a Bíblia e ler e depois ir embora? Pode ser que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Parar de fingir, de invejar, de reclamar e desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Eu gosto também
dessa primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 15, eu decorei na primeira vez que eu li. Eu custei encontrar esse verso na Bíblia. Não sei, talvez para você seja a primeira vez. Diz assim: porque é da vontade do Senhor que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Você é capaz de repetir esse texto? Não é? Alguém repete? Complexo, né? Pois é da vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E quando eu decorei, eu falava várias vezes esse texto. Mas como é difícil praticar o bem. Via de regra, temos interesses quando praticamos o bem. Quem é o mais importante? Quem é o mais influente? Quem é o mais rico? Como posso obter retorno, prestígio em relação a expectativas que eu possa ter? Assim vão falando as pessoas, esquecendo que no mundo da luz, no mundo onde Deus deseja entregar para você e para mim as sementes do bem e da verdade, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Eu acabei de ler a 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Depois, e eu gosto muito do apóstolo Paulo, e ele traz orientações maravilhosas para mim, para a igreja, para os relacionamentos, mas Pedro também. Pedro fala, e muitas vezes se acha que é Paulo, né? Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. No verso 4 do capítulo 3 de 1 Pedro, diz o homem, ele precisa de um espírito manso e quieto, e que esse espírito manso e quieto é precioso diante de Deus. Eu não sei como está a sua versão, mas mansidão e quietude me parece que é outra, ou são outras características